Minha primeira palavra nesta noite de culto e adoração é direta e simples. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Minha maior preocupação ali em Brasília agora é não envergonhar o Evangelho, por coisas que eu faça, por coisas que eu diga, por decisões que eu tomo ou deixo de tomar. Por isso eu quero contar desde logo com a oração da igreja pela minha vida. Eu não sei como eu fui parar nesse lugar. Só tem uma explicação. Deus me pegou com a mão e me colocou ali. Nunca fui filiado a partido político. Respeito os políticos. Mas nunca fui candidato. Nem pretendo ser candidato a nada. Mas eu sei que Deus me colocou ali. De uma maneira que eu não posso entender. Até hoje, depois de 1 ano e 3 meses, eu comento com a minha esposa. Deu hoje de alguém que simplesmente fazia o trabalho. Eu tinha toda a qualificação, sim, acadêmica, sendo vice-reitor e reitor por um tempo na Universidade Mackenzie. Mas eu jamais poderia imaginar que um dia eu pudesse pegar um celular e ligar para o presidente da República e ele me atender, falar comigo. E isso, em termos humanos, é uma coisa muito importante, eu sei, mas que me traz muita responsabilidade. Não foi 1, nem 2, nem 3 vezes que em despacho com o senhor presidente da República, ele pediu para todos saírem da sala, do gabinete, que é um lugar muito bonito, muito grande, para que eu pudesse falar com ele. E ali eu falei, não apenas como ministro, mas como pastor. E orei com ele. E nesses tempos últimos e nesse ano, aqui o pastor Paulo, ele sabe como são as coisas em Brasília. Eu não podia imaginar que aquele mundo de Brasília, como ele era. E eu confesso que eu tenho sofrido um pouco. Eu nunca tive processos assim na minha vida. E agora a possibilidade de eu ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E por isso que eu, estando aqui, quando eu estou numa igreja, a minha alma se renova. E eu agradeço muito a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, porque quando eu era seminarista aqui em Campinas, ali na Avenida Brasil, por várias vezes, ali tinha um campo de futebol, que agora nós construímos o Mackenzie ali, e eu pedia muito a Deus, nas noites, orando e falando com Ele. Eu queria que Ele fizesse da minha vida um milagre. E Ele tem usado a minha vida. E eu quero ser um missionário ali em Brasília. Fazer o meu trabalho, sim. Fazer aquilo que Deus me preparou com a competência acadêmica, sim. Mas ser um missionário na vida de todos. E quando os jornalistas eles querem falar mal de mim, eles gostam de falar o pastor ministro, como se isso fosse um xingamento para mim. Não há uma função mais abençoada, mais nobre. Só aqueles que são chamados de fato é que se tornam e podem ser um pastor. E eu agradeço a Deus por isso. Eu quero dizer que quando eu era criança, hoje eu vi aqui a criança sendo apresentada, mas meus pais não eram crentes. E quem me levou à igreja foi meu avô paterno.
Ele tinha o cuidado, o carinho, o interesse de fazer aquilo que ele não pôde fazer com seus filhos, que ele viajava muito. Ele pegava os 4 netos e levava para a igreja. Lá na igreja eu aprendi muitas coisas, na igreja presbiteriana, e a gente estuda bastante, e uma das coisas que eu aprendi foram os mandamentos de Deus. E os mandamentos, os 10 mandamentos, são o resumo da lei moral de Deus para a nossa vida. Nenhum homem é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos. Se ele fosse, ele seria salvo pelas obras. Mas ninguém. Jesus veio e cumpriu os mandamentos. E mesmo assim foi morto, não pelos seus pecados, mas pelos nossos. Então, assim como por Adão, por um só homem, entrou o pecado no mundo, assim também a graça entrou por um outro homem, o segundo Adão, segundo a Bíblia diz, que é Jesus. E a Bíblia ensina nos mandamentos, eu gosto muito de repetir algo que eu aprendi quando criança: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus forte e zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas que uso de misericórdia até 1000 gerações, aqueles que me amam e guardam os meus preceitos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que invocar o seu santo nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado, trabalharás 6 dias, farás nele tudo o que tens a fazer. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu boi, nem teu jumento, nem o peregrino que vive das tuas portas para dentro, porque em 6 dias criou Deus o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, e descansou no dia 7º. Por isso, o Senhor abençoou o dia 7º e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para teres uma vida dilatada sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem coisa alguma que lhe pertença. Vem Jesus, agora no Novo Testamento, e resume, e mostra para mim e para você o que estava no coração de Deus quando Ele deixou esses mandamentos como regra, como lei. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu agradeço muito a Deus as oportunidades que tive na vida. Eu até me antecipei quando falou da oferta, porque eu acredito no sustento de Deus, na obra de Deus. Eu sempre tive, a Miriam sabe, privilégio, um prazer tão grande poder contribuir. Eu dei a minha vida para o Senhor. E dar dinheiro, tudo que eu tenho é dele. E quando vem a hora da oferta, eu fico ansioso, que eu gosto de contribuir. E eu posso ter muitos e muitos defeitos que eu sei que eu tenho. Mas uma das coisas que eu mais aprecio é contribuir com a obra do Senhor. E Deus tem me dado privilégio. E assim tem acontecido. E quando Ele me chamou para essa obra,
por esse trabalho, esse ministério. O conselho da minha igreja, os presbíteros se reuniram e eu expliquei. Eu vou depender daquilo que vocês falarem. E os presbíteros entenderam perfeitamente que seria um desafio muito grande, mas que eles estariam ali orando comigo. E agora de manhã eu estive com a minha igreja em Santos e agora estou aqui com a nossa igreja aqui em Campinas. Quando me permita, pastor, falar um pouquinho só a respeito do meu trabalho e depois eu leio a Bíblia. Eu sei que púlpito não é lugar de política, mas eu gostaria de prestar assim um relatório aos senhores do que eu encontrei. O MEC é algo impressionante, desafiador. E eu cheguei no MEC, eu não sabia que eu teria que administrar, por exemplo, 50 hospitais. 50, você ouviu bem, 50 hospitais, com 63 mil funcionários. Eu não sabia que eu ia ter que administrar, porque a gente normalmente não pensa nisso, mas que eu iria administrar 69 universidades federais em todo o Brasil. Estou chegando do Ceará, onde organizamos mais um campus, Itapajé. Eu não sabia que eu iria ter que administrar 41 institutos, Cefetes, com 670 campi espalhados no Brasil. Não sabia que eu teria que administrar o terceiro maior orçamento da Esplanada. E todo dia, quer eu queira ou não, até hoje, no domingo, diante do meu orçamento, eu autorizo, direta ou indiretamente, o gasto, todo dia, o gasto de 480 milhões. Todo dia, entre custeio, pagamentos de funcionários, de pessoas, de todos os funcionários, todos os professores, enfim, aquela gama toda de coisas que eu tenho. E eu tenho um compromisso, que é um compromisso maior, que é com meu Deus, e assumi o compromisso com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele me prometeu que iria me deixar trabalhar sem nenhuma influência política. Tanto é que o grupo de pessoas mais diretas a mim, ligadas a mim, são pessoas que eu escolhi. Não tem nenhum cargo político ali no MEC. Em outras vinculadas há sempre o pedido, mas nunca o presidente da República pegou o telefone e me ligou dizendo: Milton, arruma o cargo para esse, para aquele outro, como era no passado. Jamais. Jamais ele me pediu: Milton, atenda a empresa tal porque ela me apoia. Jamais. Jamais. E quando eu mandei recentemente uma lista de 700 prefeitos para quem o MEC mandou o dinheiro e eles não prestaram a conta devida, eu pedi aos meus técnicos: liguem para o prefeito. Pode ser uma questão administrativa, pode ser que eles tenham dificuldade em prestar conta. Aí eles ligam, alguns respondem, alguns não, mas a maioria simplesmente nem tomou conhecimento. Porque num passado recente, essas coisas não eram importantes. Mas não comigo, não com o presidente Bolsonaro. Eu mandei essa lista e os valores e todo o processo para a CGU, que é a controladoria. Dali uma semana ou duas, a CGU me responde: ministro, há indícios sérios. Eu falei: o MEC não é delegacia,
O MEC não tem poder de investigação. Levei antes, por cautela, no meu despacho, quinzenal, às vezes semanal, que tenho com o senhor presidente. Falei, presidente, veja isso. Uma lista de homens que se dizem gestores, mas que são capazes de desviar dinheiro público, de compra de merenda, de livro, de construção. Eu não me conformo com isso. Falei para ele. Ele olhou aquela lista. E esse pessoal faz isso? Sim, presidente. Mande todos. Mande todos para onde? Para o Tribunal de Contas da União. Eles vão ter que responder. Aqueles que não querem levar a sério o tempo das torneiras abertas, o tempo em que o dinheiro do Brasil era mandado para Cuba, para Venezuela, para outros países, e deixava de vir aqui para o povo lá do sertão, no Nordeste, para as escolas. Acabou. É esse o meu testemunho que eu tenho a dar. E disse ainda para um grupo de empresários que me visitou, de escolas que eu respeito, porque a iniciativa privada, as escolas particulares, são responsáveis hoje por 76% dos cursos superiores no Brasil. O Brasil não consegue atender a demanda. Na educação básica, tudo bem, mas no curso superior, não consegue. Se não fosse a iniciativa privada, se não fossem as escolas particulares, confessionais, filantrópicas, comunitárias, nós não teríamos nada. Hoje, apenas 17,4% da população brasileira entre 22 e 25 anos é que possui curso superior. Nós ainda somos um país que precisa estudar. Então, quando esses empresários me visitaram, e eu ouvia falar de coisas não republicanas que aconteceram em governos passados, eu comecei a abrir a conversa assim. Eu recebo todos, eu quero acreditar nos senhores, e mais uma coisa eu vou avisar. Se alguém dos senhores e fizer uma proposta não republicana, eu dou voz de prisão aqui dentro do MEC. Eu quero que os senhores saibam disso. O silêncio foi sepulcral. Reuni com outro grupo de partidos hoje, são partidos chamados progressistas, liberais, queriam, a todo custo, interferir novamente nos livros didáticos que eu e você pagamos. E queriam interferir nos livros das crianças de 6 a 10 anos, que nós estamos iniciando agora. E eu disse, não. O que depender de mim, essas discussões, por exemplo, discussão de gênero para uma criança de 6 a 10 anos, para mim é um absurdo. Tudo na vida tem a sua época certa. Como ministro de um país laico, eu respeito a orientação de cada um. Respeito. Eu não posso fazer diferente. Mas eu ser um instrumento de alguém que quer inculcar numa criança de 6 anos o seguinte: você nasceu menino, mas se você quiser ser menino, você pode ser, com 6 anos de idade. Como está acontecendo agora na Escócia, quando crianças com 4 anos já têm poder de decisão, contrariamente aos pais. Depois vocês pesquisem isso, que uma criança de 4 anos pode decidir se ela vai querer ser menino ou menina. Imagine, num país como o nosso, que um menino de 16 anos já pode votar. Tudo bem, eu creio que tem condição de voto.
Mas antes disso ele não pode guiar, com 15 não. Mas aqui no Brasil, com 12, o menino pode falar, não, quero ser menina. Ele tem esse poder. Então são coisas que acontecem. Eu não vou entrar mais e falar mais sobre isso. Certo, Miriam? A Miriam já sofreu muito por causa disso. Até fui ouvido até pelo delegado da Polícia Federal. Não porque eu estava roubando, mas porque eu estava falando o que a Bíblia fala. Meus irmãos, nesta noite, quero mais uma vez agradecer ao pastor Paulo, a minha grande amizade também com Emerson, e com a sua família. Deus te abençoe, viu, Emerson? Eu levei o Emerson lá em Brasília, viu? Ao final do ano passado. E eu, como do MEC, eu tenho sob minha responsabilidade, não direta, mas indireta, são alunos de escolas públicas. Vou falar um número para vocês. 46 milhões de estudantes da escola pública. Juntando com as particulares, dá um pouco mais de 48, quase 49 milhões de alunos, de crianças e adolescentes que temos na educação básica do Brasil. Então eu gostaria de falar com vocês hoje sobre um tema que é uma mensagem que eu gostaria de ter ouvido quando eu era jovem. Embora minhas filhas sejam mulheres de Deus, já casadas e andam no caminho do Senhor e casadas com homens crentes, elas só me trazem alegria. Mas eu gostaria de participar com vocês hoje, compartilhar uma mensagem, um texto bíblico, em que a figura de Jesus, na sua adolescência, é o único registro que há na adolescência ou pré-adolescência dele. Está lá em Lucas capítulo 2, verso de número 41. A minha mensagem hoje, ali a fachada do templo lá de Santos, a mensagem, o tópico da mensagem, o tema da mensagem é: não perca seu filho de vista. Esse é o tema da minha mensagem hoje. A minha intenção é que você possa aprender com esse texto que nós vamos compartilhar uma preocupação a mais. Eu quero que você venha à igreja e que você saia daqui um pouco mais preocupado com a sua família, sobretudo com seus filhos. Então diz assim a palavra do Senhor, lá em Lucas 2, 41. Anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, ele e Jesus, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis?
Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Esta é uma das passagens mais importantes da vida de Jesus. Eu sempre ouvi algumas histórias de Jesus fazendo milagre quando é criança. A Bíblia relata apenas 2 momentos: o seu nascimento e, em seguida, esse registro de Jesus no meio dos doutores. A lei judaica estabelecia que todo varão, depois que ele atingisse uma determinada idade, era considerado adulto, e que vivesse num raio de 30 quilômetros de Jerusalém, ele era obrigado a participar daquelas festas que tinham um significado na vida do povo. E à idade de 12 anos, ele se converteu, Jesus, num prosélito, e um filho da lei, melhor dizendo, e deveria, assim, cumprir as obrigações que a lei ordenava. Lá em Êxodo 23:16, há uma referência: 3 vezes ao ano, no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa da semana, na festa dos tabernáculos. Então há uma lei, havia uma regra, que o menino, quando ele se tornava adulto, ele teria, se vivesse ali no entorno, ele teria que ir a Jerusalém. Esse texto, então, ele me relata uma coisa que, quando adolescente e jovem, eu vi muitas vezes acontecer. Sou nascido em São Vicente, e eu frequentava uma praia, a chamada Praia do Gonzaguinha, ali em São Vicente. E ela ficava lotada, a praia. E lá pelas tantas, eu vi uma mãe desesperada atrás do filho. Perdeu o filho, não sabia. Moço, se ouviu uma criança assim, pequenininha, com uma roupinha, um maiozinho preto. E todo mundo, alguns até solidarizavam com ela, saíam procurando, porque ela perdeu a criança. Quando encontrava, abraçava, chorava, encontrou a criança. Nós estamos diante de um quadro totalmente parecido, mas totalmente diferente. Jesus é perdido, segundo os historiadores e comentaristas, num bolo, vamos assim dizer, numa população, num grupo de pessoas, de aproximadamente 200 mil pessoas, que vinha para a festa e depois ia embora. Aquele povo todo ali na estrada, andando, um falando com o outro, e aquilo acontecendo, e lá pelas tantas, cadê Jesus? Maria pergunta para Jesus: está aí junto com os meninos, estão brincando, os parentes e tal. Aí começa a ficar noite, começa a acabar o dia, ele fala: não apareceu? Aí saem procurando. Quando eles percebem que Jesus não estava no grupo, passou-se o primeiro dia, eles voltam para Jerusalém para descobrir o que aconteceu. Você imagine, hoje, você perde seu filho de vista 10 minutos, você fica desesperado. Você imagine José e Maria, sem telefone, sem polícia para ajudar, sem bombeiro para ajudar a procurar. Eles voltam para Jerusalém. E por 3 dias, veja os detalhes, nós estamos no 4º dia quando eles encontram Jesus. Jesus assentado no templo, no meio dos doutores. Por que o tema da minha mensagem hoje para você que veio aqui prestar um culto ao Senhor é esse: não perca seu filho de vista. Por quê? Porque eu quero dizer, a
a primeira verdade aqui. Vamos ver se eu consigo me entender direitinho aqui com esse negócio. Opa, vamos lá. Opa, é que está no verde, tem que estar no verde, né? Aí não dá. Vamos lá de novo. Eu fiz questão de... Ops. Por quê? Não perca seu filho. Porque até mesmo Maria e José perderam Jesus. Isso quer dizer o seguinte: pessoas que nós temos por especiais perderam Jesus de vista. Se elas perderam, você pode perder o seu filho de vista também. E não falo aqui, claro, apenas em termos geográficos. Eu creio que você tem uma responsabilidade muito séria e muito grande com a herança que o Senhor confiou a você. São seus filhos. Por isso, não perca seu filho de vista, até mesmo Maria e José. Isso mostra, de uma maneira muito direta, a humanidade de Maria e José. Eu respeito todas as religiões e o sentimento religioso das pessoas, mas eu fico preocupado quando alguém confia a vida dele, o cuidado dele, ou para Maria ou para José. Maria é minha irmã, não é minha mãe. E eu não vou confiar a minha vida aos cuidados de Maria, nem de José. Eles perderam Jesus de vista, mostrando que são humanos e são falhos como eu e como você. Maria é uma das figuras mais importantes da história, talvez a mais polêmica. Por quê? Porque alguns colocam Maria numa posição que Deus nunca colocou, e outros deixam de dar a ela a honra que Deus deu. Ela é uma pessoa especial, é claro que é. Foi escolhida. A única maneira de honrar Maria, no meu entendimento, é examinar o que a Bíblia diz a seu respeito e destacar esses pontos para o nosso ensino e exemplo. Acrescentar o que não está na Bíblia a respeito, além de ofender a Deus, desonra Maria, porque agride a sua fé e suas convicções. A primeira vez que Maria aparece na Bíblia, ela está diante de um anjo. E traz para ela uma mensagem do céu e a chama de muito favorecida. Diz assim: achaste graça diante de Deus. Maria não foi escolhida para ser a mãe do Salvador por suas virtudes. Não foi. Viu muitas virgens em Israel. Não é esse o grande fato da vida dela. Essa escolha teve sua origem na graça de Deus e não em qualquer mérito dela. Ela mesma reconhece isso. Deus não chama as pessoas porque elas são especiais, mas elas se tornam especiais porque Deus as chama. Maria tinha consciência disso. A ênfase da mensagem do anjo, quando estava com Maria, estava na criança. Leia o texto, e não em Maria. Faço esses apontamentos aqui, para a gente firmar nossa convicção. Maria está pronta a ser, não uma sócia de Deus, ou parceira de Deus, não uma igual a Deus, não uma corredentora, como erroneamente alguns a chamam, mas uma serva. É isso que eu leio a respeito de Maria. Uma serva que se cumpre em mim conforme a tua palavra. É isso que ela diz. Rendição total, sem condições, sem perguntas, sem pedidos de prova. Então, a primeira lição que eu aprendo na leitura desse texto, em que o menino Jesus, aos 12 anos, é perdido e não, pelos seus pais o perdem de vista, é que
Se Maria e José perderam um filho de vista, quanto mais eu, quanto mais você. Por isso, a minha ênfase hoje, você vai sair daqui ouvindo: não perca seu filho de vista. A segunda lição que eu aprendo desse texto: a responsabilidade com seu filho é indelegável. Eles pensaram por algumas horas que Jesus estava com outros parentes e amigos. Hoje, mais do que nunca, todo mundo vive correndo, não temos tempo para nada, e vivemos um tempo em que temos muitas preocupações. Quando o casal é novo, quando ainda tem que correr, cumprir horário, tentar uma promoção na empresa, tentar estudar, e muitas vezes o contato, a presença do pai e da mãe com seus filhos vão se tornando rara. Sai cedo, a criança está dormindo, volta tarde, a criança está dormindo. Filhos precisam de pais. O que mais uma criança necessita é de pai e mãe presentes, e não apenas de presentes. Quando minhas filhas eram pequenas, eu chegava de viagem e falava para elas: eu trouxe uma surpresa. Aí era como diz aí, uma besteirinha qualquer que eu encontrava lá, um docinho, alguma coisa, aquilo era alegria. Até o ponto de elas me perguntarem: pai, não esquece da surpresa. Elas me ligavam, né, quando eu estava fora. Então já deixou de ser surpresa, né? Não era mais surpresa. Era uma encomenda praticamente, né? E depois elas ficaram mais velhinhas, jovens. Quando eu viajava para fora dos Estados Unidos, tinha uma cerimônia, que era a cerimônia de abertura das malas do meu pai. Então, quando eu passava nas lojas, trazia umas coisinhas, ainda mais da América, imagine que coisa. E aquilo lá, punha todas, as duas sentavam e tinha uma cerimônia da abertura das malas. Mas eu quero dizer para vocês, nesta noite, que nenhum pastor, por mais consagrado, nenhuma professora de escola dominical, por mais dedicada, por mais organizada, pode substituir a presença dos pais na vida do filho. As histórias de Jesus, de Davi, de Daniel, minhas filhas ouviram de mim, de nenhuma outra pessoa. É certo, Miriam? Elas ouviram de mim. Falar da salvação de Jesus, elas ouviram de mim. Elas vinham, eu orando, eu lendo a Bíblia. Isso é muito importante para a vida do seu filho. Tem aquela velha ilustração, que eu sei que a maioria dos senhores conhece, da criança que no domingo arruma a mala e diz para o pai: pai, eu quero me mudar para a igreja. O pai: glória a Deus, assembleiano, né? Glória a Deus, minha filha é consagrada. Aí ele fala assim: mas por que você quer morar lá na igreja? Pai, lá na igreja o senhor não grita comigo, não maltrata minha mãe, abre até a porta para ela descer do carro, fala só coisas bonitas. Eu quero mudar para lá, porque lá é o melhor lugar para a gente morar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nada substitui a conversa de um pai com o filho. As minhas filhas hoje, 32 e 28, 29, elas lembram de tudo que aconteceu comigo e com elas na infância. As pontas mais marcantes. E você pode deixar uma marca benéfica na vida dos seus filhos. Eles vão se lembrar, isso vai se tornar o referencial. Lembra-se do filho pródigo que estava lá no meio do chiqueiro?
Aí, lá pelas tantas, ele lembrou das bondades que o pai dele fazia com os empregados. Lá na fazenda do meu pai, ninguém passa fome, ninguém come resto, ninguém come comida de porco. Levantar-me e irei ter com meu pai, lhe direi: pai, pequei contra o céu, contra ti. Por quê? Porque ele viu um bom testemunho no pai, e aquilo falou para o coração dele, lá no meio da lama. Eu vou dizer para você que as marcas que você deixa na vida dos seus filhos são indeléveis. Indeléveis. Não saem. Marcas positivas. Então, a primeira lição é: Maria e José perdeu o filho. Você pode perder, cuidado, de vista. Mas a segunda é que a responsabilidade com seu filho é indelegável. Você não pode terceirizar, nem para a avó, nem para o vô. É claro que o vovô e a vovó têm prazer em ajudar, vai buscar, vai trazer na escola, muitas vezes. Eu não estou criticando isso, não. Mas você não pode terceirizar a educação do seu filho. Eles precisam de você. Me ouça nesta noite, em nome de Jesus. Não perca seu filho de vista. Por quê? Por que eu estou falando tanto sobre isso? Por quê? Porque quando você perde seu filho de vista, você certamente vai ficar aflito. É isso que acontece com Maria. Maria, no 4º dia, quando ela perdeu aquele pré-adolescente Jesus de vista, ela encontra, ela declara o que estava no coração dela. Ela diz: filho, por que você fez isso conosco? Nós estamos aqui aflitos. Quando você perde seu filho de vista, a primeira coisa que acontece é que a aflição toma conta do seu coração. Aflição. Por isso, tenha coragem, tenha pulso, tenha autoridade para falar para o seu filho: não, nesse lugar não. Nesse encontro, não. Nessa festa, não. Tenha coragem de falar isso para o seu filho. Tenha coragem. Porque aí ele vai poder, às vezes, dizer: ah, pai, mas o senhor mesmo já disse que até maconha o senhor já fumou. Já fumei, sim. Por eu sei que isso é ruim. Eu não quero isso para a sua vida. E o meu dever é cuidar de você, e aquilo que eu fiz de errado, o sangue de Jesus já me perdoou, agora eu sou uma nova criatura, e ponto final. Tenha autoridade, não perca sua autoridade por coisas erradas que você já fez, se é que Deus de fato pode perdoar os pecados. Eu sei que pode. Ele pode limpar. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo que se faz novo. Então você tem autoridade para dizer para o seu filho: não vai. Ah, mas a senhora já foi. Eu já fui e sei que é ruim, não é isso que eu quero para você. Quando a gente perde o nosso filho de vista, nós ficamos aflitos. Eu gosto muito de pescar, eu vou pescar. Agora não tenho tanto tempo, mas eu gosto de pescar em alto mar. Aí eu saía para pescar com um amigo, até hoje ele me ligou, e é da igreja, e aí nós passamos em frente de uma boate, que é perto da minha casa, eu moro assim a meia quadra da praia, e quando a gente via, tinha uma boate lá em Santos, que é muito famosa, e eu via aquelas meninas, 12, 13 anos, lá 4 horas, 5 horas da manhã. Algumas até paravam em frente de casa, a gente acordava assustado, eu e a Miriam, abria a janela, está lá uma menina toda descomposta, vomitando porque tinha bebido demais, menor de idade. Eu pensava: onde estão os pais dessas crianças, desses jovens? Perderam os filhos de vista. Perderam os filhos de vista. Por isso, não perca seu filho de vista. E por fim, último
slide, caminhando para o final. Não perca Jesus de vista. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre nós. É Ele que nunca perde a gente de vista. Mas quando Pedro, andando sobre o mar, perdeu Jesus de vista, ele afundou. Então não perca Jesus de vista. Volte para Jesus. Porque a Bíblia diz que o caminho daquele que é carregado de culpa é tortuoso. Tortuoso é o caminho de um homem carregado de culpa, diz Provérbios. Então, acerte a sua vida com o Senhor. Se você veio aqui nesta noite, você que está me ouvindo pela TV, e a sua vida não está como você sabe que deveria haver e ser, em nome de Jesus, hoje, se reconcilie com o Senhor. Abandone as obras mortas e volte para o nosso Deus. Porque Ele tem prazer, a sua misericórdia, ela é infinita, ela se renova a cada manhã, e você pode, então, voltar a ter essa comunhão com o Senhor. A Bíblia me ensina mais que, quando eu busco a Deus, Ele sempre está disposto a me estender. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, pois o Senhor o segura pela mão. Salmo 37, 23 e 24. Então, eu quero orar pela sua vida hoje, quero orar pela sua vida. Eu quero você que é um pai, um jovem pai, que você possa assumir um compromisso nesta noite. Eu não vou perder meu filho de vista. Eu quero saber, sim, com quem ele fala, na casa de quem ele vai. E quando for possível, não vai, fale não, tenha coragem. E compense o seu filho com outra coisa. Minhas filhas queriam ir no dia das bruxas. Eu falei, mas como que uma filha de um pastor vai querer ir no dia das bruxas? A Bíblia fala contra as bruxas, contra a feitiçaria. Ah, mas é mais uma tradição, é mais um folclore. É a capa do Satanás tentando se enganar, se disfarçar em coisa boa. Não vai, mas eu pegava, ponha, vamos fazer o seguinte, vamos lá para um outro lugar, vamos lá no shopping em São Paulo. Eu não vou com vocês lá, mas eu quero levar vocês na praia, ou aqui ou ali. E fazia uma compensação para que elas, como criança, elas pudessem. Elas não entendem, criança não entende. Vamos orar. Assuma um compromisso hoje, por favor. Assuma um compromisso de não perder o seu filho de vista. Vamos orar. Ó Deus, nesta noite, nós vimos pela Tua palavra que até José e Maria perderam um filho de vista. Mas nesta noite, com a ajuda do Senhor, com a força do Senhor, eu quero, ó Deus, me comprometer a não perder o meu filho de vista. Que ele possa, ó Deus, aquilo que couber a mim fazer para mantê-lo mais perto de mim, mais perto do Senhor, eu quero fazer. Nesta noite, eu quero dedicar essa área da minha vida que eu não tenho levado tão a sério. Eu quero dedicar ao Senhor. Abençoa minha família, guarda o meu lar, guarda a minha igreja. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Como eu vi que vocês cantaram um hino, que é um hino que cita várias frases, vários títulos de Jesus em hebraico, eu vou deixar para vocês uma bênção, que é um texto hebraico que diz assim: Yevarecha
Asher mitzion. Kol yemei hayeheha. Urevanim levaneheha. Shalom al Israel. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas os filhos dos teus filhos, e paz sobre Israel. Salmo 128 foi o que eu recitei para vocês. Deus abençoe.